Vivemos em um mundo onde tudo grita. As redes sociais gritam, as expectativas gritam, o ego grita, e quanto mais barulho, mais perdidos nos sentimos. Mas os verdadeiros fortes não gritam, eles escutam. Escutam o silêncio, escutam a alma, escutam o que está além do ruído. Porque é nesse lugar silencioso, entre uma respiração profunda e um pensamento consciente, que começa a construção de uma força interior inabalável. O estoicismo, frequentemente visto como uma filosofia fria ou rígida, é na verdade um convite à liberdade. Liberdade daquilo que não podemos controlar. Liberdade do peso dos desejos externos. Liberdade do sofrimento autoimposto por expectativas irreais. E quando você combina isso com a espiritualidade, essa conexão profunda com o sagrado que habita em você, algo mágico acontece. Você deixa de reagir e começa a responder. Você deixa de correr e começa a caminhar com propósito. O estoico sabe que não pode controlar o que acontece, mas ele pode controlar o que ele se torna diante do que acontece. E é exatamente aí que mora a espiritualidade, no poder de escolher com consciência, com fé, com amor. Enquanto o mundo lá fora muda constantemente, o verdadeiro guerreiro interior se ancora em algo eterno. Ele não é movido pelo medo, mas guiado pela fé. Ele não age para agradar, mas para cumprir um propósito. Essa força interior não nasce da ausência de dor. Ela nasce da decisão de não permitir que a dor determine quem você é. Um coração fortalecido espiritualmente não precisa provar nada ao mundo. Ele simplesmente é. E quanto mais você se alinha com a sua essência, e não com as máscaras sociais, mais você se torna inabalável. As tempestades vêm, os ventos sopram, as críticas surgem. Mas quem é enraizado em si mesmo não se quebra. Ele curva, mas não cede. Ele sente, mas não se perde. A espiritualidade profunda nos ensina que há um propósito maior por trás de cada desafio. O estoicismo nos mostra que podemos enfrentar esses desafios com dignidade e presença. A união das duas forças transforma qualquer ser humano em um farol no meio da escuridão. E você está aqui por isso, porque dentro de você existe esse chamado, um sussurro que diz: levante-se, é hora de lembrar quem você é. Talvez você tenha se esquecido da sua força, talvez tenha se desconectado da sua fé. Talvez o mundo tenha te convencido de que você é fraco, ansioso, confuso. Mas a verdade é outra. Você está apenas adormecido. E esse vídeo é o seu despertador. Porque há uma parte sua que nunca deixou de ser forte, que nunca deixou de confiar, que nunca deixou de lutar por dentro, mesmo quando você desistiu por fora. E é com base nesse resgate que vamos seguir. Ao longo das próximas partes, vamos mergulhar nos princípios estoicos mais profundos e nas práticas espirituais mais poderosas para você reconstruir a sua fortaleza interior. Uma fortaleza que não é feita de muros, mas de paz. Não de orgulho, mas de humildade. Não de força bruta, mas de fé. Este é o seu momento. Respire fundo. Olhe para dentro. O caminho começa agora. Continue assistindo para mergulhar nos ensinamentos de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio à luz da espiritualidade. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio da sua própria transformação. Epicteto. Um escravo romano que se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase, à primeira vista, parece apenas um conselho racional. Mas por trás dela, existe uma sabedoria espiritual profunda. Porque o que Epicteto está nos ensinando é que a verdadeira liberdade é interior. E liberdade interior é uma conquista espiritual. Quantas vezes culpamos o mundo, as pessoas, o passado, Deus, pelas dores que sentimos? Quantas vezes terceirizamos a responsabilidade pela nossa paz? Epicteto nos convida a parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Ele nos lembra que os fatos são neutros e quem dá cor a eles somos nós. Somos pintores da própria realidade. A nossa percepção é o pincel. E a espiritualidade é a luz que revela as cores verdadeiras.
Sêneca, outro gigante estoico, ensinava: a dificuldade mostra o homem. Não a fama, não a fortuna, não o aplauso. É quando tudo parece ruir que revelamos nossa alma. Os tempos difíceis não criam caráter, eles o revelam. E quando olhamos essa frase com os olhos da fé, entendemos que os desafios são permitidos para nos revelar a grandeza que já está em nós, mas que o conforto havia adormecido. A espiritualidade nos convida a ver a dor como lapidação. O sofrimento não é punição, é preparação. É Deus dizendo: você está pronto para subir um degrau. E o estoico, ao invés de se vitimizar, aceita o processo com honra. Ele sofre sim, mas ele sofre com sentido. Ele transforma a cruz em altar, o deserto em templo, o silêncio em revelação. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário pessoal: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele governava o maior império do mundo e ainda assim se via como servo da razão e da natureza. Ele sabia que não podia mudar o destino, mas podia escolher ser virtuoso diante dele. E é exatamente isso que a espiritualidade nos ensina: que o verdadeiro poder não é controle, é entrega. Entregar não é desistir, é confiar, é sair da ilusão de que precisamos dominar tudo para sermos felizes. O estoico espiritual entende que há uma inteligência maior guiando os caminhos. Ele age com coragem, mas confia com fé. Ele caminha com determinação, mas se rende com humildade. Ele entende que nem sempre o que ele quer é o que a alma precisa. A combinação entre estoicismo e espiritualidade nos ensina que podemos ser guerreiros com coração de monges, que podemos lutar sem ódio, resistir sem endurecer, vencer sem perder a alma. E esse é o segredo da força interior inabalável. Não é rigidez, é flexibilidade. Não é orgulho, é presença. Não é controle, é confiança. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas situações você está tentando controlar quando deveria entregar? Quantas dores você está tentando evitar quando deveria permitir que elas te lapidassem? Quantas vezes você agiu com o impulso quando poderia ter respondido com sabedoria? Você tem poder. Não sobre tudo, mas sobre o que mais importa, você mesmo. E isso por si só já é divino. Agora que você já entendeu o poder transformador das ideias estoicas com um olhar espiritual, é hora de colocar essa sabedoria em prática. Porque conhecimento sem prática é como uma vela apagada em um quarto escuro. Tem potencial para iluminar, mas ainda não cumpriu seu propósito. O primeiro passo para unir estoicismo e espiritualidade no seu cotidiano é criar um ritual diário de conexão consigo mesmo. E isso não precisa ser algo complexo. Comece com um momento de silêncio todas as manhãs. Antes do mundo te engolir com notificações, obrigações e demandas externas, pare, respire, feche os olhos, pergunte a si mesmo: o que realmente importa hoje? Essa pergunta é uma espada que corta a ilusão. O estoico espiritual começa o dia cultivando clareza. E clareza é poder. Ao invés de sair no automático, ele caminha com intenção. Ele não permite que o caos de fora roube sua paz de dentro. E isso só é possível quando se treina o olhar da alma, quando se aprende a enxergar a vida com presença. Outro ritual poderoso é o registro noturno, uma prática que Marco Aurélio fazia religiosamente. Ao final do dia, reflita: o que hoje me tirou do centro? Onde fui sábio? Onde fui reativo? O que posso melhorar amanhã? Essa autoavaliação constante é o que te transforma de dentro para fora. Não se trata de buscar perfeição, mas de cultivar consciência. A espiritualidade entra aqui como aliada, não como fuga. Porque a espiritualidade verdadeira não te tira do mundo. Ela te devolve mais inteiro para ele. Ela te dá uma bússola quando tudo parece girar. Ela te lembra que o propósito da vida não é evitar a dor, mas crescer com ela. Que não estamos aqui para controlar tudo, mas para aprender a confiar no que não se vê. E talvez o mais poderoso dos rituais seja o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da mente.
O silêncio de quem não precisa provar nada. O silêncio de quem descobriu que o valor está no ser e não no parecer. O silêncio de quem encontrou em si o que buscava no mundo inteiro. Esse silêncio cura. Esse silêncio revela. Esse silêncio te conecta com o que é eterno dentro de você. Comece pequeno. Uma respiração consciente. Uma oração sincera. Um gesto de gratidão. Um pensamento elevado. Cada atitude, cada escolha, é uma pedra na construção do seu templo interior. E esse templo não precisa de plateia, porque quem anda com propósito não anda para impressionar, mas para expressar a verdade que carrega na alma. Agora reflita: quantos dias você passou sem olhar para dentro? Quantas vezes deixou o mundo decidir como você ia se sentir? Quantas vezes sua mente correu tão rápido que você esqueceu de sentir o presente? Talvez hoje seja o dia de recomeçar. E recomeçar é um ato de coragem espiritual. O estoico com alma desperta entende que a maior vitória não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Que o maior poder não é o domínio externo, é a paz interna. Que a maior missão não é conquistar o mundo, mas não se perder nele. Chegamos ao momento mais importante deste caminho, a transformação espiritual verdadeira. Não se trata de decorar conceitos, repetir frases ou parecer sábio. Trata-se de mudança real, de regeneração da alma, de libertação interior. Isso só acontece com prática constante e profunda, com repetição consciente, com persistência silenciosa. Quando você escolhe viver com base nos princípios estoicos com consciência espiritual, você deixa de ser reativo e passa a ser criador. Você deixa de viver à mercê das marés e começa a navegar com direção, mesmo que o mar esteja agitado. Mesmo que tudo lá fora pareça querer te derrubar. Porque agora você tem raízes. E raízes profundas não se abalam com qualquer vento. São essas raízes que te mantêm firme quando o mundo desmorona. Quando a crítica vem. Quando a rejeição dói. Quando o medo tenta te paralisar. Você respira fundo. Você olha para dentro. Você lembra quem você é. E você segue. O estoicismo espiritual te ensina a não terceirizar sua paz. Nem ao sistema, nem à família, nem aos likes, nem à aprovação dos outros. Você entende que a paz verdadeira nasce da harmonia entre o que você pensa, sente e faz. E quando essa paz chega, ela te liberta. Você já não precisa vencer debates, porque você já venceu a si mesmo. Você não precisa ter a última palavra, porque aprendeu a força do silêncio. Você não precisa se explicar o tempo todo, porque agora você tem convicção. Essa é a verdadeira revolução, uma revolução silenciosa da alma. E essa revolução não tem plateia. Às vezes, ela começa no quarto escuro, no meio de uma crise, com você em silêncio olhando para o nada. E nesse momento você não está caindo, está renascendo. Cada lágrima é uma purificação. Cada dúvida é uma semente de fé. O estoico espiritual entende que não existe cura sem dor, mas também entende que nenhuma dor é em vão. Que toda sombra revela onde precisa haver luz. Que toda crise carrega um convite divino. E é por isso que você segue firme, porque agora você caminha com propósito, com direção, com alma. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar desperto. Desperto para perceber quando está fugindo de si. Desperto para silenciar o ego e ouvir a alma. Desperto para perceber que a vida está sempre te ensinando, mesmo quando parece estar te testando. Essa é a verdadeira espiritualidade. Uma jornada de retorno ao seu centro, à sua essência, ao seu propósito. E se você chegou até aqui, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de um movimento de despertar. Um exército silencioso de almas que estão escolhendo crescer, ao invés de reclamar. Amar, ao invés de julgar. Servir, ao invés de apenas exigir. Agora eu te convido. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que está pronto para essa transformação. E se você deseja continuar evoluindo, siga com a gente.
porque toda semana você vai encontrar aqui uma palavra que fortalece sua alma, clareia sua mente e acende sua luz. Escreva nos comentários: eu escolho a transformação, e declare ao universo que sua jornada começou.